Respeitar o horário, né? Ah, you are live. Ok. Bom, estamos aqui ao vivo no Facebook. Boa noite para quem está nos assistindo. É, ninguém entrou ainda. Vou esperar pelo menos um umzinho aqui no olhinho para a gente começar a falar sobre a live previdenciária. Pelo menos a Priscila tem que entrar, porque ela está nos acompanhando nos bastidores. Eu É não sei se bom também aparece para você, Pati. fica Aparece para gravado. você o Não, olhinho? não, Não. não. Então, para mim aparece aqui o olhinho. Vamos só ver se a Priscila comenta alguma coisa. Aí a gente. Aí, entrou. Eu acho que é ela que entrou, a primeira que entrou. Priscila, se for você que entrou, que está nos assistindo, por favor, mande uma mensaginha aqui para a gente iniciar e começar a nossa live. Ainda não tem nada. Dois, vamos lá, agora a gente vai começar, não tem jeito. 19h10, um minutinho de atraso, Patrícia. Boa noite a todos, estamos aqui ao vivo no Facebook, mais uma vez, para falar sobre o nosso assunto de direito previdenciário, a live previdenciária, que nós anunciamos aí esses dias. E nós vamos tratar hoje sobre um assunto que gera muita dúvida e que a gente está sendo muito questionado, por isso, inclusive, que a gente colocou esse tema, né? Doutora Priscila, ela está nos acompanhando aqui nos bastidores da live e a gente vai bater um papo aqui hoje com a nossa super parceira, amiga do coração, além de parceira e ótima profissional, né? Que a gente tem os laços de amizade, não tem como, doutora Patrícia Moraes. O tema que a gente vai abordar hoje é sobre as diferenças, os diferentes tipos, digamos assim, de aposentadoria, porque somos muito questionados sobre essa questão. Posso me aposentar? Eu já fiz 65 anos, ou já fiz 62 anos. Vamos pensar assim, Patrícia. Fiz 62 anos e contribuí 10 anos para o INSS, depois como autônomo, meu quinis não está muito adequado, enfim. Posso me aposentar por idade? Né? Eu ouvi dizer que a gente pode aposentar por idade. Então vamos também estabelecer aqui os limites das diferenças, porque a gente pode aposentar por tempo de contribuição e pode aposentar por idade. Então, antes, na verdade, da gente explicar toda essa questão, a gente tem também a reforma, né? Que algumas questões aí sobre aposentadoria por idade, que você vai comentar, inclusive, mudaram. Então, assim, eu vou inverter o jogo, tá? Mas a gente tá. Se você tá preparada para isso, você vai passar no teste, fica tranquila. Eu vou inverter o jogo porque, assim, não dá pra gente falar de uma situação de antes de novembro de 2019, né? Nós temos que falar que existe ainda aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição para aqueles que eram filiados ao sistema antes, mas houve mudanças, né? A gente tem mudanças a partir daqueles que ainda vão se filiar ao sistema. Então, na verdade, é que eu vou me incluir, né? Mas a gente, quando a gente é jovem, não é mais o meu caso agora, mas há 20 anos atrás, a gente não imagina para que eu vou acompanhar a reforma previdenciária, porque isso nunca vai acontecer comigo. É um assunto que quando eu envelhecer, quando, né, eu tiver a idade suficiente, eu vou pensar. Né? Mas de repente a gente tem bastante jovem aqui nos assistindo, e espera, até porque essa live vai ficar gravada. E é interessante que a gente comente isso também, né, Patrícia? Para os jovens, para os que ainda vão se filiar para o sistema. Então vamos lá. Acho que você pode se apresentar, é claro, até porque eu falo muito. A minha primeira pergunta para você vai ser essa, né? Se com a reforma da Previdência, que a gente já vem discutindo, já vem apresentando em outras lives, que foi agora em novembro de 2019, com essa reforma, se ainda vai haver essa aposentadoria por idade e como que ficam aqueles que já eram filiados ao sistema antes da reforma. Aí depois Então, a gente fala essas diferenças, pode ser? claro. Bom, primeiro, boa noite para você, Fê, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E, tá vendo? Imagina. Inverter o jogo porque isso é coisa de professora, né? Então, professora. O professor gosta disso. Vamos fazer efeito surpresa. Bom, o que acontece? Sobre as questões dos benefícios, a gente tem. Primeiro, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os benefícios do regime geral. Isso é importante a gente pontuar,
que a gente não vai falar dos regimes próprios, tá? Os regimes próprios, eles são um pouquinho diferenciados. O que são os regimes próprios? São aquelas pessoas que trabalham como estatutários, funcionários públicos, enfim. Então, eles têm algumas peculiaridades que a gente não vai tratar aqui hoje. Hoje a gente vai falar do regime geral. Então, aquela pessoa que trabalha numa empresa privada, trabalhou numa empresa privada, foi sócio de uma empresa, autônomo, profissionais liberais, enfim, mas que não vinculados a nenhum órgão público, vamos dizer assim, tá? Vou ficar mais... Que é vinculado ao regime geral que contribui para o INSS, ou via carnê ou via CLT. Isso, que é a carteira de trabalho. Então, para essas pessoas, nós temos vários tipos de benefício, mas alguns deles são benefícios que dependem que a gente chama de não benefícios programáveis. Então, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, ela é um benefício não programável, ou seja, eu não consigo programar que eu vou ficar doente e inválida. Isso acontece, né? E esperamos que não aconteça, né? Mas, enfim, é um evento fortuito. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os benefícios programáveis, ou seja, aqueles que eu posso me organizar. Então, assim, que em regra, os mais que a gente sempre fala, e são efetivamente os que são programáveis, que aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Né? E aí, falando um pouquinho daquilo que você pontuou, isso não existe mais, esses benefícios não existem mais. De certa forma, né, com a reforma que aconteceu agora em novembro de 2019, a gente teve o quê? Um mix dessas duas aposentadorias. Por quê? As pessoas que elas começaram a contribuir, ou ainda vão começar a contribuir, posteriormente a novembro de 2019, elas vão ter que cumprir dois requisitos: requisito de idade e de tempo de contribuição. Antes da reforma, bastava a gente cumprir assim, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, a gente só tinha o requisito de tempo de contribuição. E no caso da aposentadoria por idade, aí sim, a gente tinha tempo de contribuição e idade. Agora, com esse mix, a gente vai ter várias diferenças. Por quê? Existiram algumas regras, algumas regras de transição. O que são essas regras de transição? Se faltava um ano para me aposentar, que nem você deu um exemplo, né? A pessoa, 62 anos, contribuiu tal tempo, como é que eu sei qual o benefício que é mais vantajoso? É isso que a gente hoje busca aqui explicar um pouquinho. Perfeito. Então, assim, vamos lá. Mudou, mas não mudou completamente. Na verdade, eu acho que agregou, né? Para a reforma, de acordo com a reforma, a gente tem mais situações, né? Eu acho que mais situações de aposentadoria. Quem pesquisa um pouco isso, quem lê a lei, enfim, consegue perceber. Uma simples olhada lá no meu INSS, a gente consegue, né, de pessoal de cada um, a gente consegue perceber isso, né? Que tem a situação da aposentadoria por tempo de contribuição e idade, a questão das regras de transição, que são os pontos, enfim. Ficou mais complexo, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é importante a gente pontuar aqui que existe uma diferença, né? Porque as pessoas falam assim, quer dizer que eu fiz 60 anos, então eu posso me aposentar, eu posso pedir aposentadoria lá pro INSS. Ou porque eu tenho 67 anos e trabalhei registrado durante 15 anos, eu já posso me aposentar por idade ou por tempo de ponto de contribuição. Qual que é mais vantajosa, né? Essa é a grande questão que a gente tem que olhar caso a caso, é óbvio, né? Mas vale a pena a gente apresentar um pouquinho as diferenças, entendeu? Entre a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Aí eu passo a bola para você de novo. Então, como eu estava dizendo, né? Nas regras de transição, na verdade, o que elas vieram para quê? Onerar ainda mais as pessoas, os segurados, né, os cidadãos. Por quê? A gente hoje tem que cumprir mais requisitos. Então, assim, por exemplo, se lá em outubro do ano passado eu tinha mulher, tinha 30 anos de contribuição, isso bastava para que eu me aposentasse. Por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição. Então, dependia da minha idade.
Hoje, eu já não consigo, eu vou ter que me encaixar em uma dessas regras de transição. Para a gente tentar falar disso para ficar um pouquinho mais elucidativo, essas regras de transição, elas exigem o quê? Como eu disse, é um mix de idade e tempo de contribuição, exceto uma delas, que é a de pontos. Essa regra, ela inclusive já existia antes da reforma, que é aquela que lá atrás foi conhecida como 85-95. Que era, se eu somar meu tempo de contribuição e minha idade tiver 85 pontos, no caso das mulheres, eu posso me aposentar. No caso dos homens, somei meu tempo de contribuição e minha idade, deu 95, eu posso me aposentar. Única coisa importante aí a gente dizer, a mulher tinha que cumprir no mínimo 30 anos de contribuição, o homem 35 anos de tempo de contribuição. Com a reforma, a gente teve, na verdade, isso já era programado que esses pontos eles iam aumentando, né? Mas a reforma ela aumentou um pouquinho mais ainda esses pontos. Então, hoje, no ano de 2020, a mulher tem que cumprir 87 pontos e o homem 97 pontos. Essa é uma situação bem mais vantajosa que as outras regras de transição, porque ela não aplica aquele fator previdenciário, né? Esse fator previdenciário é aquele que foi criado lá em 99, que leva em conta a nossa idade e diminui muito o valor do nosso benefício. Então, quando a gente se aposenta, o que a gente normalmente ouve as pessoas dizerem, eu ganhava 5 mil reais por mês, me aposentei e passei a ganhar 3 mil. Por quê? Muito se deve, não é só isso, tá? Mas muito se deve ao fator previdenciário, porque você era, possivelmente, quando se aposentou jovem. A gente tem até, para falar, dar uma pincelada aqui historicamente, nós, normalmente, na nossa geração, a gente, e nas gerações anteriores à nossa, nós começávamos a trabalhar mais cedo, né? Então, a gente acabou tendo aí, vamos dizer, o pior dos dois mundos, porque a gente começou a trabalhar cedo, recolher cedo, e agora na hora de se aposentar, a gente não vai poder se aposentar cedo. Vai ter que ficar mais tempo. Ou se, às vezes, até a gente tem esse requisito, né? Mas assim, o benefício ele diminui tanto que não vale a pena. Né? Porque soma-se a idade, não tem saída. Exato. Então, assim, é uma coisa que realmente tem que fazer cálculo. Você comentou do meu INSS. É interessante aqui a gente mencionar o que é esse meu INSS. Esse meu INSS é um aplicativo que é disponível para baixar no celular, ou você pode também fazer o acesso online através do site do INSS, do previdencia.gov.br, vai pedir um cadastro, você vai fazer uma senha, ali você vai ter acesso a todas as suas informações sociais, ou seja, em que empresa eu trabalhei, quanto eu trabalhei, quais os meus salários. E lá vai dizer quais as possibilidades de aposentadoria, se eu cumpro as regras ou não cumpro. O que está faltando ali naquele sistema, e há uma promessa de que isso vai ser inserido, é o cálculo, porque ali a gente não tem, né? Mas assim, essa promessa também ela é complicada, porque ali em algumas situações vai dizer assim, olha, você só vai poder se aposentar daqui a 30 meses. E aí, poxa, quanto que eu vou recolher nesses 30 meses futuros? Então isso também vai pesar no cálculo. Então é algo que a gente ainda não sabe se eles vão conseguir disponibilizar isso no ar ou não. Hoje isso é possível ser feito, mas através de advogados, né, que são da área, enfim, que aí tem a possibilidade de fazer esse planejamento previdenciário. Mas lá pelo aplicativo a gente não consegue ter exatamente essas informações. Mas a gente consegue vislumbrar mais ou menos, não valores, mas quanto tempo falta para eu me aposentar. Isso. E aí vem uma situação. Lá está dizendo que faltam 10 anos para eu me aposentar por idade, mas que por tempo de contribuição eu posso me aposentar daqui a 2 anos, por exemplo, né? Então, qual que é essa diferença? É que a aposentadoria por tempo de contribuição, como eu disse, depois da reforma, ela tem regras. Então, são 4 regras. Nessas regras, a gente tem a do pontos, que eu tinha falado agora há pouco, e as outras 3, a gente também vai ter aí um mix de idade, exceto uma delas, que é uma regra de 50% de pedágio. O que é esse pedágio?
Então, supondo que eu, mulher, tinha 29 anos de tempo de contribuição lá em novembro de 2019, quando veio a reforma. Se faltavam 12 meses para eu me aposentar, eu vou ter um pedágio de 50%. O que é esse pedágio? Não é algo pago em dinheiro, é tempo de contribuição. Que não deixa de ser dinheiro, né? Porque quando a gente contribui, paga dinheiro. Mas assim... Tá trabalhando, tá contribuindo. Tá contribuindo, mas não é algo que eu consigo ir lá e... É porque quando a gente fala pedágio, vem aquela coisa de, nossa, eu tenho que pagar para poder entrar, né? Eu tenho que pagar, para atravessar aqui e poder entrar e passar. Então, não é isso nesse sentido. Esse pedágio é um acréscimo de tempo de contribuição. Então, faltava lá um ano, 50% de um ano, 6 meses. Então, na verdade, ao invés de faltar um ano para me aposentar, vão faltar 18 meses. Essa é uma regra de transição e essa independe da minha idade. As outras duas dependem de idade. Uma delas é uma idade mínima de 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem. E a mesma 30 anos de tempo. Aí não tem pedágio de tempo. 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Uma outra regra é a regra onde a gente tem um mix de idade mínima, de tempo de contribuição e mais pedágio. Essa é a mais onerosa. Aí vai falar, mas poxa, qual é a vantagem? É o modo de cálculo, tá? Então, nessa, o que eu vou precisar de uma idade mínima de 57 anos para a mulher, 60 anos para o homem, um pedágio de 100%, então naquele exemplo que eu dei, ao invés de contribuir por mais um ano, eu vou contribuir por 2 anos, né? E o tempo de contribuição, que é o de, a base é o 30 e 35, acrescido do pedágio. E acrescido desse pedágio de 100%. Então, essas são as formas de... Eu sei que muita coisa, teórico, né? Muita coisa. Eu fiquei tentando imaginar a forma de passar isso de um jeito mais fluido, mas é que é chato mesmo. E o cálculo, então, mais chato ainda. O cálculo é mais chato mesmo, até porque a gente tem que trabalhar nessa questão do mínimo mesmo, das diversas possibilidades, porque normalmente o segurado que nos procura, a gente sabe disso, ele fala assim, eu trabalhei tanto tempo, eu já fiz 60 anos, já fiz 65, não é possível, fiquei um tempo lá contribuindo como dona de casa. A gente tem casos concretos, né, que a gente tá trabalhando, inclusive, eu acho que vale a pena aqui a gente exemplificar, até para ficar um pouquinho mais fácil, um pouco mais palatável para o pessoal que está assistindo a gente, né? Ou seja, vamos pensar em alguns casos concretos, assim, para a gente poder explicar um pouquinho melhor para o pessoal que está assistindo. A gente sabe que, na regra antiga, tinha que ter, no mínimo, para se aposentar por idade, né, a partir dos 60, dos 65 anos, embora agora você já falou aqui da nova em relação à mulher, no mínimo 56 anos, mas são casos muito específicos, você tinha que ter no mínimo os 15 anos de contribuição, não é isso? Isso. Os 56 aí que eu falei é uma regra de transição. Então, ela não é aposentadoria por idade, é uma regra de transição de tempo por contribuição. Por que isso é muito... mas qual é a diferença? A diferença é que a aposentadoria por idade eu tenho que ter, mulher, de 60 anos no ano de 2019. É acrescido de 6 meses na minha idade a cada ano. Então, por exemplo, este ano, para uma mulher se aposentar por idade em 2020, ela só vai conseguir isso a partir de 60 anos e 6 meses de idade. E o ano que vem... Ou seja, praticamente 61 anos, né? Então, o ano que vem, 61 anos. Em 2022, 61 anos e 6 meses de idade, até chegar em 62 anos. E o homem... Que foi essa grande mudança, né? Isso. Eu acho que essa foi uma mudança significativa. Isso, o homem manteve igual, aumentou. O homem continuou 65 anos, né?
É que assim, existia um movimento muito intenso de igualar os homens às mulheres aos 60 anos. Eles fizeram o inverso, eles estão tentando igualar as mulheres aos homens. Aos homens, e não de menos. E aí, ou seja, né, vai possivelmente, não duvido que no futuro a gente, também as mulheres tenham que ter no mínimo 65 anos para se aposentar por idade. Mas qual é a vantagem dessa aposentadoria por idade? É que eu tenho que ter 15 anos de tempo de contribuição. Então, me exige muito menos tempo de contribuição. Independente se sou homem ou mulher, 15 anos. Mas eu preciso ter essa idade mínima, tá? Então, eu acho que a gente podia até ver se você concorda comigo, até porque a gente já tem umas perguntas, a gente vai abrir para pergunta daqui a pouquinho, porque a Maria Fernanda já tem até uma pergunta, ela está dizendo aqui para gente. E aí, só para a gente fazer uma síntese, vamos dizer assim, que seria a minha última pergunta para você, entendeu? Em relação a isso, dos casos, o que é mais, os casos específicos assim. Ai, doutor, o que é mais vantajoso, né? Eu me aposento por idade ou me aposento por tempo de contribuição? Então, assim, eu já até sei o que você vai responder, mas é importante a gente deixar bem claro, né? O que é mais interessante, eu aposentar por idade ou por tempo de contribuição? Porque tem situações que vai ser mais interessante se aposentar por idade e tem situações que a gente olhando lá, ou então que o segurado já tem essa noção, porque já acompanha isso, que vai ser mais vantajoso ele aposentar por tempo de contribuição, né? Sem pensar, é claro, que tem que consultar um profissional, né, Patrícia? Se a gente não falar isso também, né? Especializado. Essa consulta ela é importante porque, assim, tem que fazer cálculo, tá? Porque não é muito uma receitinha de bolo, porque tem N variáveis que vão entrar nesse cálculo, né? A sua idade, o valor das suas contribuições, por quanto tempo você contribuiu. Então, tudo isso é importante de ser mensurado antes de você dar uma direção para a pessoa, né? Eu já numa outra live até usei isso de exemplo, né? O Waze. Então a gente sabe que o nosso caminho é a aposentadoria. Então a gente sabe o nosso destino. Como a gente vai chegar nele? Existem várias rotas, né? Mas qual é a rota que é a mais vantajosa? Então aí depende desse cálculo, né? Por quê? Algumas pessoas, por exemplo, estão há muitos anos sem contribuir. E aí até tem uma outra questão que no outro dia nós conversamos, né? Falando até de um pouquinho de casos reais, às vezes é uma pessoa que ela tinha uma empresa, que nem hoje, a gente está vivendo um momento muito delicado financeiramente, né? Então, sem dúvida, muito de empreendedorismo que você faz tudo, né? Então, assim, a empresa, o empreendedor, ele fica naquelas, eu pago os meus funcionários, eu pago aluguel, ou eu pago a minha contribuição previdenciária. E muitas vezes ele acaba fazendo a opção de pagar os funcionários o aluguel para poder manter o negócio, sustentar as famílias dele, os funcionários, né, que automaticamente dependem do pagamento do salário, e deixa de recolher essas contribuições previdenciárias. E aí chega no futuro, será que eu posso recolher isso? As pessoas até às vezes chegam para nós... Retroativo, Isso, tem retroativo, aqueles buracos ali de períodos que eu não paguei. Então, assim, se olhar a minha linha do tempo, eu tenho buracos. O que eu faço para sanar isso? Então, aí existem algumas regras que são muito importantes de serem analisadas antes de fazer esses recolhimentos. Isso é muito importante a gente avisar aqui. Por quê? Hoje a gente tem um sistema chamado, inclusive, super receita. O que é essa super receita? Perfeito. A super receita, ela é uma ligação, é uma junção INSS e Receita Federal. Então, hoje, se eu vou lá e declaro no meu imposto de renda que eu recebi um salário de X, ou que eu sou isenta, ou que eu não trabalhei, enfim, essa informação ela também vai para o INSS. Então, eu depois não posso, anos depois, falar, mas agora eu pensei melhor, eu trabalhei sim, então eu quero recolher pelo teto, que é para me aposentar bem. Né? Achando que também não necessariamente se recolher pelo teto um período vai te garantir um bom benefício. Isso é importante também a gente... É importante pontuar. Pontuar, tá? Porque assim, às vezes a pessoa acha que fazendo alguns recolhimentos
pelo teto, isso vai dar uma grande diferença. Não é bem assim, tá? Mas voltando. Então, o que acontece? A gente tem situações em que, sim, é possível e é vantajoso pagar esses buraquinhos aí e se aposentar antes, né? Se aposentar antes, que eu digo assim, do que pagar daqui para frente, né? Ou existem outras situações que não, vale a pena a pessoa continuar pagando. Isso vai também levar em conta o quê? Idade, enfim, N situações. Quanto à sua questão dos casos práticos, o que às vezes nos chegam pessoas, justamente como você falou, doutor, eu tenho 60 anos, trabalhei 30 anos. E agora, eu continuo recolhendo? Por quê? Para aposentadoria por... Eu tenho que ter 35 anos para me aposentar por tempo de contribuição. Então, eu teria que recolher mais 5 anos. Só que daqui a 5 anos, eu já posso me aposentar por idade. Então, qual é a vantagem de eu ficar recolhendo esse tempo? Se é o dinheirinho que eu poderia manter, né? Para mim, de repente. Então, assim, tipo, não é mais fácil só esperar os 65 anos e me aposentar? Aí aquela resposta que todo mundo odeia, depende. Mas por que se depende? Aí tem que se levar em conta algumas situações. O INSS hoje, também, alguns devem se recordar que antigamente era o IAPAS, depois o INPS e hoje INSS. Então, hoje a gente tem o quê? Um seguro social. Como seguro social, alguns benefícios, eles só serão pagos se eu estiver contribuindo, se eu ainda estiver filiada. Então, imagina, para ficar um pouquinho mais claro, eu tenho um seguro de um carro por anos. Mas aí veio a pandemia, o orçamento apertou, eu parei de pagar esse seguro do carro. Roubaram meu carro. Mas, poxa, eu paguei 10 anos o seguro do carro, agora que eu parei de pagar 6 meses, não vão me pagar? Não. E o INSS também tem essa jogada, né? Em que sentido? Se você não estiver com qualidade de segurado, né? Essa qualidade de segurado, ela é necessária, por exemplo, para os nossos herdeiros, nossos dependentes, melhor dizendo, desculpa, não herdeiros, nossos dependentes, receberem a pensão por morte. A pensão por morte. Eu tenho filhos menores, ou eu tenho meu marido, e vem acontecer alguma coisa comigo. Se eu estiver recolhendo para o INSS, esses meus dependentes, filhos menores de 21, que por INSS a maioridade é aos 21 e não aos 18, e para o meu marido eles vão receber esse benefício de pensão por morte. Ah, eu fiquei doente, mas eu não estava recolhendo. 3 anos aí sem recolher. Também não vou receber nem auxílio-doença, e se for uma doença grave que me incapacite, eu também não vou receber aposentadoria por invalidez. Mas, doutora, recolheu 30 anos. Pois é, mas perdeu. Isso perdeu a qualidade de segurado. Então, ou seja, não vai ter que esperar lá os 65 anos desse nosso exemplo, né? Para uma aposentadoria por idade. Perdeu, quando eu digo perdeu, eu quis dizer, perdeu o direito de ter esse auxílio-doença, perdeu o direito de ter a aposentadoria por invalidez. Tá? Ficar bem claro. Então, o que acontece? O que não quer dizer que a gente não possa aproveitar, desculpa te interromper, mas é porque a gente, para ficar bem claro, o que não quer dizer que a gente não pode aproveitar esse tempo de contribuição com a questão da idade para requerer para essa pessoa aposentadoria por idade. Porque a gente vai aproveitar esse tempo de contribuição. Né? Ele perdeu a qualidade de segurado para ter uma doença ou para ter uma aposentadoria por invalidez. Mas ele não perdeu a qualidade de segurado para uma pensão, para uma aposentadoria, desculpa, por idade. Perfeito, isso mesmo. Então, porque a aposentadoria... Mas ele perde por tempo de contribuição, porque ele não tem tempo de contribuição suficiente. Sim, nesse exemplo que nós estamos dando, sim. Né? Então, por isso que, às vezes, você continuar contribuindo não é de todo ruim, né? E assim, o que também é importante a gente pontuar, que via de regra, as contribuições previdenciárias, elas são obrigatórias, né? Então, a gente tem os tipos de, né? Então, assim, se eu tenho uma empresa, se eu tenho, enfim, se eu trabalho, presto serviço, profissional liberal, autônomo, eu tenho que recolher. Isso é uma obrigação legal.
Agora, que é o que a super receita está cruzando, né? Está cruzando as informações. Vai pegar na bota de todo mundo, nós inclusive. Exato. Da advogada eles adoram. A questão que eu quero dizer é que, por exemplo, aquela dona de casa. Eu sou dona de casa, então eu não tenho uma atividade remunerada. Né? Eu trabalho muito, mas assim, não tem salário. Essas pessoas, elas podem também recolher, elas são os facultativos, né? Então, nesses casos é que eu digo que pode analisar os prós e os contras e tomar uma decisão do que é melhor, continuar contribuindo ou não, vou só esperar chegar na minha idade e pedir o meu benefício. Então, isso é a necessidade desse estudo previdenciário. É uma coisa que a gente não tem uma cultura aqui no Brasil de pensar nisso, né? A gente, vou me aposentar lá na frente, não vou me preocupar com isso. Só que o tempo passa rápido, né? Então é importante. Passa rápido e quando a gente percebe, a gente não. Você já puxou minha orelha. E aí, consequentemente, você tem toda a razão, porque quando passa muito rápido, a gente se acha jovem para sempre. Só que a gente não percebe que a gente tem que fazer esse planejamento pra gente mesmo, entendeu? Porque assim, ainda mais profissional liberal, né? Ou então, no meu caso, que é profissional liberal e sempre contribuir, mas ultimamente pouquinho, por conta da questão dos vínculos de emprego de faculdade, eu sempre, os meus foram se reduzindo ao longo do ano aí, dos anos, né? Então, assim, isso é sério, né? Eu acho que tem muitas pessoas, a maior parte das pessoas da nossa geração, e os um pouco mais velhos ou um pouco mais novos também, que já tem tipo 10 anos de contribuição, 15 anos de contribuição, assim, eu não quero esperar eu ter 62 anos e pedir uma aposentadoria por idade, entendeu? E desprezar todos os períodos que vai contribuir. Na verdade, eu quero chegar aos 62 anos plena, contribuindo muito para poder, né, significativamente, para poder, na verdade, ainda trabalhar e demorar mais. Até por causa da reforma, né? Porque a gente está na regra de transição, então vai ser bem complicado. Eu acho importante deixar isso claro aqui. Eu acho que o objetivo da nossa live hoje era essa, né? Mostrar que existem essas duas formas de aposentadoria e que tem realmente que analisar caso a caso e que existem essas questões de condição de segurado, de carência, de contribuição que tem que ser mantida, e não basta esperar, não basta dizer, eu tenho 65 anos, eu tenho direito, eu vou lá no INSS requerer a minha aposentadoria. Então, eu tenho 60 anos, eu vou requerer a minha aposentadoria, porque vai ser feito, né? Eu acho que é importante você depois fazer esse comentário e depois eu já vou passar aqui para as perguntas que eu estou vendo aqui na minha tela. Tem algumas já interessantes, inclusive que vão nos ajudar a deixar o pessoal mais clarificar um pouco mais, mas deixar claro que não é cada caso, né? Cada situação tem que ser analisada a idade e o tempo de contribuição. E que muitas vezes, analisando a idade e o tempo de contribuição, você mesmo comentou, né? A gente pode até falar sobre isso também. O próprio INSS também erra, né? O próprio INSS concede aposentadoria, seja ela por idade ou por tempo de contribuição, com erro também, né, Paty? Exato. Então, até aí, mas antes de eu falar desses erros, que são muito comuns, tá? Esses erros. Hoje a gente tem uma situação no INSS que é um acúmulo de trabalho e um sistema também deficitário. A gente também não tem aqui, longe de dizer que é culpa, então, do funcionário do INSS. Claro. É todo um sistema que ele existe para não funcionar, vamos dizer assim, de certa forma, né? Então, por quê? Tanto que
foi noticiado amplamente aí no final do ano passado a necessidade de contratação de funcionários, a necessidade de investimentos no sistema. Por que eu estou, né, com todo respeito, independente, não estou querendo dizer, esse governo, aquele governo, não é isso. É que a gente, por exemplo, nos últimos anos, e eu estou falando de muitos anos para cá, a gente teve um forte investimento, por exemplo, no Tribunal Regional Eleitoral. Então, a gente tem um sistema eleitoral muito bom, que é modelo para o mundo. A gente tem né, países muito mais avançados que o nosso, né, no sentido do PIB, né, economicamente muito mais fortes e ativos, não tem um sistema eleitoral como o nosso. Tão moderno, a gente tem um sistema na Receita Federal, a gente tem um sistema na Receita Federal que, assim, puxa, eu fiz uma transferência de um valor maior, essa informação, o banco tem que repassar essa informação para a Receita Federal, então eles realmente nos rastreiam, né? E por que não existia esse investimento no sistema da Previdência e até mesmo uma interligação dos sistemas, né? Então, assim, por isso que eu fiz essa posição de que não há muito interesse, né? Porque, assim, é muito mais rentável eu ter arrecadações através da Receita Federal, e hoje a Receita Federal... É o caso. Que é o caso que administra as arrecadações do INSS do que efetivamente os pagamentos, né? Então, assim, ou seja, eu tenho muito mais, vamos dizer assim, interesse em receber do que em dar. Então, ou seja, a gente precisa saber o que a gente está indo buscar lá no INSS. Então, é por isso até que a gente comentou aí do meu INSS, você até falou assim, poxa, mas... Patrícia, dê exemplos práticos, né? Então, até veio aqui agora na minha mente, hoje eu fiz um cálculo de uma pessoa que, se ela pedir hoje o benefício dela, ela vai receber R$ 1.100. Se ela pedir esse benefício em agosto, Patrícia, agosto ano que vem, o mês que vem, sim, mês que vem, ela vai receber 1.446. Então, é muita diferença, você concorda? Muita diferença. A gente tem uma diferença aí de mais de 30%. Por um mês. Exato, um mês. Só que isso não é informado quando eu dou entrada no meu benefício. E uma vez que eu dei entrada no meu benefício, uma vez que eu recebi este benefício, eu não tenho mais como dizer não quero. A gente não pode depois, ele é irrenunciável. A partir do momento que eu aceitei, eu não tenho como dizer, poxa, agora eu vi que era mais vantajoso esperar, que enfim, até agosto, até o final do ano, né? Caso a caso, lógico. E agora eu percebi, me arrependi, quero devolver. A gente não pode. Ele é irrenunciável a partir do momento que eu recebo a primeira parcela, né? Então, por isso que é algo muito sério, algo muito importante, é um passo grande que a gente dá quando a gente se aposenta, né? Porque o resto da vida, e ainda vamos deixar aí para os nossos dependentes, né? Então, sim, e aí, usando esse seu exemplo, vamos lá, só para a gente apimentar mais ainda. A diferença de um mês, tá, aumenta significativamente, justamente porque eu já aplico as regras atuais, de acordo com a reforma, de transição, que leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e os pontos. É isso? Essas são as regras que existem. Então, na verdade, o que acontece? Hoje ela poderia se aposentar por uma das regras. Certo. Por essa regra, o cálculo deu, como eu falei, né, X. Pela outra regra, Y, que é 30% maior que X. Então, mas a outra regra, eu só consigo alcançar ela no mês de agosto. Então, eu tenho que esperar agosto. Então, se você não consulta um especialista que conhece essas regras e conhece o sistema de cálculo e simplesmente vai lá no INSS, você mesmo, e faz o pedido, você cai na regra anterior, numa das regras, porque o INSS não vai se preocupar qual que é a regra mais vantajosa para você. Embora eles até façam um bom trabalho, vamos merecer aqui também, porque funcionário público a gente sabe que não é, né? Não é o do alto escalão, é aquele funcionário que é um servidor público, efetivamente. Né? Eles até têm boa vontade, mas assim, a questão é que o próprio sistema os limita a ter esse acesso.
né? Sim. Essa análise global, essa análise holística, como eu costumo dizer, né? E assim, né? Não exige. O servidor público, ele sempre está subordinado às normas, né? Às instruções normativas dos órgãos. Elas E são assim, mais não. importantes que a Constituição Federal, né? Sim, soberaníssimas. E aí, essas instruções normativas, elas não dizem assim, olha, veja se de repente é o melhor momento de uma pessoa se aposentar, se não chama ela, aproveita, bate um papo, toma um café e diz para ela Dá uma voltar consultoria para ela e fala nela. para ela voltar o mês que vem, né? É, volta em tal período, né? Volta, sei lá, em agosto, final do ano, enfim. Não, né? Isso não acontece. Até porque hoje a gente está com tudo muito digital e a tendência disso ser ainda mais digital. Mais digital. Antigamente, a gente tinha a possibilidade de ir lá. Assim, esse já era um futuro que ia chegar, mas a pandemia, vamos dizer assim, trouxe Adiantou. o negócio agora. É agora que vocês vão ter que se acostumar com esse digital. Não vai daqui a alguns anos, não, vai ser hoje. E aí, É tudo virtual, não tem jeito, Então, exatamente. E aí o que acontece? Antes você ainda tinha alguns funcionários realmente, infelizmente, não tinham esse trato, mas outros servidores tinham sim aquele trato de, né? Olha, minha senhora, falta tal documento, volta tal época, vê se é isso mesmo, enfim, mas isso nem hoje. E uma vez que está lá para ele analisar, ele tem que analisar. E se a pessoa tem os requisitos, ele vai conceder mesmo não sendo melhor para a vida da pessoa, mas ela deu entrada, ela manifestou vontade. Então, ele tem que conceder, porque é isso que está lá na instrução normativa. Porque ele está adstrito a isso, né? Não tem jeito. Exatamente, ele está obrigado a isso. Então, eu queria aproveitar só aqui, fazer um gancho rapidinho, agradecer a todo mundo. Eu estou vendo aqui algumas mensagens, eu vi que até tem um primo meu que há tempos eu não falo com ele, eu vi que ele está aí online, o Antônio. Um beijo, a Carol também, que legal. todos vocês, obrigada. Eu acho que a gente pode passar para as perguntas para não estourar o tempo, né? É isso que eu ia fazer agora, até porque nós estamos nos 41 minutos. Vamos lá, eu vou começar com a pergunta da Maria Fernanda. Fê, obrigada. Ela é uma amiga muito próxima nossa, da família, e ela participou da nossa outra live, e ela tem um caso hoje que é real, que é o caso dela. Ela é apenas perda de dinheiro, ela comenta aqui, né? Que ela entrou com o pedido de aposentadoria em fevereiro de 2019. Nessa época, o funcionário do INSS me informou faltarem 2 parcelas, olha só, para eu alcançar um valor X de aposentadoria, já que estou me aposentando por tempo de serviço, então é por tempo de contribuição, certo? Paguei as 2 parcelas ainda em 2019. Depois de vários meses de análise, no final de outubro, pediram que levasse um documento de uma empresa que trabalhei por... Peraí, que vai aparecer aqui, que trabalhei por 6 meses. Ih, peraí, que a coisa... Eu não consigo vê-la inteira. Bom, o teste. Vamos ver se ela complementa aqui. Mas eu tenho a pergunta. Depois de vários meses de análise, no final de outubro, pediram que levasse um documento de uma empresa em que trabalhei em 1978 por 6 meses. É isso mesmo. Deixa só eu ver, eu tenho a pergunta dela aqui, eu vou completar aqui do celular. Então, ela trabalhou por 6 meses nessa empresa, ela conseguiu esse documento em novembro, e conseguiu reagendar no sistema do INSS para 16 de dezembro. Então, fizeram exigências, né? No dia que fui lá, acabou a luz e não puderam me atender. Eles mesmos remarcaram para janeiro. Em janeiro, eu levei o documento. Em fevereiro, sem nenhuma explicação, indeferiram o pedido. Analisei esse pedido com um contador e ele me aconselhou a recolher mais 2 parcelas em valor mínimo para superar os meses. Como tenho direito ao recurso administrativo, evidentemente paguei mais 2 parcelas para superar o recolhimento mínimo em anos. Escrevi o recurso, anexei os recibos e veio a pandemia. Tudo parado. Não consigo reagendar, sem causa pedir, a ser requisitar outra vez. E o INSS não informa nada, pois os atendentes não têm acesso aos processos.
o que fazer? Então, assim, ela tá com pedido indeferido, entrou com recurso administrativo e não tem a solução, a análise desse requerimento administrativo até agora. Então, bom, obrigada por enviar a pergunta. Nesse caso, é lógico que a gente precisa olhar os documentos para ter certeza, né? Mas assim, pela história que você me contou, eu acredito que esse contador pediu para você fazer o recolhimento desses 2 meses em tempo anterior a fevereiro de 2019, quando você deu entrada no seu benefício. Porque se ele foi posterior, a gente até tem a possibilidade de mudança da data da entrada do requerimento, né? Então, ou seja, ao invés daí de fevereiro, essa data ela fica uma data móvel, né? Para favorecer o segurado, isso é permitido. Mas, dependendo da situação, isso não é vantajoso, né? Então, assim, esse é um ponto. Segundo ponto, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele é muito, até vamos dizer assim, eficiente em situações ou que houve um erro crasso, aquele erro que é assim, poxa, 2 mais 2 colocaram que é 1, em vez de 4, aquele erro Ou bem, 5. né? Ou sim, 2 mais 2, ou colocaram 5, 1. Ou aquela situação em que eles já têm uma decisão pronta, né? Que são o quê? São as ementas, são os enunciados do conselho. O que é esses enunciados? Não são questões onde se discute, por exemplo, eu tenho aqui um documento para provar um período rural, e eles não consideraram aquele documento, que era uma certidão de casamento, por exemplo. Aí lá na junta de recursos já está pacificado que uma certidão de casamento, onde diga que eu era lavradora, que eu fazia uma atividade rural, naquele ano do meu casamento, aquela certidão vai valer 1 ano de tempo rural. Então, nesse exemplo, né, tem vários, são enunciados, é questões que assim, já está pacificado. Então, eles vão lá e vão te dar a procedência no seu recurso. Mas quando, Patrícia? Tempo é algo muito difícil da gente mensurar, tá? E até depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, se, independentemente disso, tá lá nesse conselho, e eu não sei te dizer, o que eu quis pontuar com tudo isso? Que eu não sei te dizer se você vai ter provimento ou não desse recurso, ou seja, se vai vir uma decisão favorável para você ou não. Então, o que fazer nesse tempo todo? Eu vou ficar esperando sentado 1 ano, 2 anos, quantos anos? O que eu te recomendo é que você procure uma pessoa, um advogado especializado na área, que vai poder pegar a cópia do seu processo administrativo, e isso a gente tem como requerer, mesmo agora durante a pandemia, fazer uma análise e verificar o que é mais vantajoso e possível de ser feito. E até mesmo, se é o caso de você aguardar, ou se é o caso de você entrar com uma ação na justiça, para ver o que é mais cabível no teu caso. Então, aí realmente é a análise desses documentos, né? Então, como eu havia dito, né, a questão que depois eu ia pontuar mais é o seguinte: quando a gente tem alguns vínculos anteriores aos anos 80, como você menciona aí, um ano de 78, a gente não tinha um sistema informatizado, né? A gente tinha alguns sistemas que trabalhavam paralelos, que era do Ministério do Trabalho, e tudo isso foi migrado, fizeram tudo junto, misturado e botaram lá no QNIS. Mas aí não vieram todas as informações. Então, assim, o banco de dados, em especial anterior a 80, posterior a gente também tem muitos problemas, tá? Mas anterior a 80 é algo muito deficitário. Então, pode ser que eles não reconheceram esses seus 6 meses de trabalho do ano de 1978. E isso, por exemplo, é uma coisa que a junta de recursos dependendo também não vai reconhecer. Depende dos documentos que você levou, depende se a sua carteira de trabalho tem ou não rasuras, se ela está ou não em ordem cronológica. Então, assim, são algumas questões, porque tudo que eles entendem que podem ter um indício de fraude, eles já negam. Já negam. Isso na justiça já não é assim. Por quê? Em regra, é boa fé. Você está de boa fé. E aí, se não comprovado que você está de má fé, né? E no caso, tenho certeza que não,
eles têm que, a justiça vai reconhecer esse período e vai conceder seu benefício. E aí você tem que receber os atrasados desde lá de fevereiro de 2019, que foi quando você Que entrou com o foi quando requerimento. você pediu. Exato. Eu conversei com ela privadamente aqui, até para divulgar nossa live, e a primeira coisa que eu mencionei a ela era isso, era ter acesso a esse recurso, que ela pode tentar fazer ela mesma, né, a esse documento, que a gente sabe que no meu INSS ela consegue, mas na verdade, assim, precisaria da análise desse recurso para saber exatamente qual que é a questão. Eu acho que a gente emenda num assunto, Paty, que a gente desculpa, Patrícia, que a gente tem comentado bastante, que é a análise do CNIS, né? Que o CNIS é o cadastro das informações do trabalhador, de contribuição, cadastro de informações sociais do trabalhador, e que você mesmo acabou de pontuar, até antes de 80 isso não era tão não era informatizado, né? Então dependia muito, porque assim, a gente tem recebido muitas consultas nesse sentido. Ah, doutor, eu fui consultar o meu CNIS, o INSS não reconheceu o período que eu trabalhei na empresa tal. Ou meu CNIS tem partes abertas, porque não tá lá, né? O sistema não tá. Então, assim, você podia comentar um pouquinho dessa questão do CNIS? E eu já vou passar para as próximas perguntas, porque tem mais perguntinhas aqui para a gente fazer, tá? Rápido, por favor. Tá. O Por causa do CNIS é tempo. uma base de dados que o INSS tem, onde eles têm o nome da empresa, a data que você entrou, a data que você saiu e os salários que você recebeu nessa empresa no período. Como eu disse, o problema qual que é? Que lá no início, né, lá na década de 80, quando iniciou esse sistema, eles migraram algumas informações e, na época, esse sistema era alimentado pelas informações da RAIS, que era um documento que as empresas faziam para o Ministério do Trabalho, onde diziam todos os funcionários que tinham sido admitidos, os funcionários que tinham sido demitidos e os salários que cada um recebeu. Com o tempo, isso foi migrado, mas assim, até hoje, infelizmente, né? Sempre que a gente migra sistemas, que a gente traz informações, muitas vezes a gente perde dados. Então, assim, e além dessa questão lá da década de 80, até hoje, o que acontece? É obrigação da empresa informar isso, né? Através da GFIP e a CFIP. São documentos que mensalmente os nossos empregadores têm que enviar. Só que se a empresa, por exemplo, não está recolhendo, ou se a empresa, de alguma forma, não fez a entrega desse documento, essa informação ela não vai estar lá. Não vai chegar. Não vai chegar. Então, ou vai chegar tardiamente, que são os vínculos extemporâneos, é quando a gente pega lá o CNIS e tem a marcação de extemporâneo. Então, isso também, o ideal é o quê? Fazer essas correções antes de requerer o benefício, não esperar para fazer isso só ao requerer o benefício, porque senão a gente acaba tendo esse tipo de dor de cabeça. E o INSS não faz sozinho essas correções, né? A gente precisa analisar e demandar, tem que juntar documentos, fazer prova e pedir a correção. Isso não é automático. Perfeito, por isso que a gente sempre precisa de carteira de trabalho, por isso que a gente também deixa muito claro que o empregador que não recolheu, não na verdade o segurado não pode ser penalizado pelo não recolhimento do empregador, pela não informação do empregador, mas a gente só consegue fazer essa prova se a gente verificar a carteira, se a gente apresentar a carteira de trabalho, né, e o INSS fazer toda essa retificação. Acho importante só uma observação. Isso. A carteira de trabalho, no caso, a pessoa perdeu a carteira de trabalho, existem outras formas, que aí, dependendo da época, a gente orienta, porque, por exemplo, pode ser o extrato do fundo de garantia da época, só que a questão é que antes de 88, vários bancos faziam os depósitos. Hoje a gente tem isso centralizado, desculpa, de 88 não, de 90. A gente tem de 90 para cá a Caixa Econômica como a gestora das contas de fundo de garantia, mas isso antes não era unificado. Então, às vezes, tanto que tem um campo lá na carteira de trabalho de qual é o banco da época que geriu esse... Então, enfim, tem algumas outras possibilidades, algumas outras formas, no caso da pessoa ter extraviado a carteira de trabalho.
Perfeito. Vamos lá. Mais 5 minutinhos. A Lene tá perguntando aqui pra gente o seguinte, que a gente até conhece o caso da Lene, tá? Que ela já participou de outras lives previdenciárias nossa e a gente já tem umas orientaçõezinhas para ela. Ela fala o seguinte, olha, eu já posso me aposentar, mas eu estou me desligando da empresa, mas quero receber o auxílio-desemprego antes. Quero dar entrada só em dezembro. Devo continuar pagando o INSS? Lene, no momento que você recebe o seguro-desemprego, você não pode fazer recolhimentos, tá? Nem como dona de casa, não pode, tá? Por quê? Nos meses em que você recebe o seguro-desemprego, ele, entre aspas, né, já vai vir, isso também foi uma mudança com a reforma, ele já vai vir com um desconto do INSS. Então, esses meses, eles já serão aproveitados como tempo de contribuição. E se você fizer uma contribuição, vai bloquear o seu seguro-desemprego. Então, não faça contribuições. Sempre que você estiver recebendo seguro-desemprego, não pode fazer recolhimento, tá? É até por isso que é importante, que nem a gente estava aquela hora falando dos buracos, né? Uma análise, porque às vezes a pessoa naquele buraco lá que ela ficou um período lá atrás sem recolher, e na época o seguro-desemprego não era considerado como recolhimento, a pessoa estava recebendo seguro-desemprego. Aí agora ela vai lá e recolhe esse atrasado, mas de uma época que ela recebia seguro-desemprego. Isso não vai adiantar para a sua aposentadoria, você vai perder dinheiro. Então, não pode. Isso é interessante, né? A gente deixar claro para as pessoas entenderem que quando você recebe seguro-desemprego, você é considerado segurado. Quando você está no período de carência, está desempregado, né? Você tem o período de carência, você é considerado segurado, né? É interessante as pessoas entenderem assim. Então, não faça recolhimento, Lene, enquanto você recebe o seguro-desemprego. Se você recebeu o seguro-desemprego, de repente, agosto, setembro, outubro, né? E quer só em dezembro, só quando você deixar de receber o seguro-desemprego é que você poderia continuar fazendo 2 ou 3, né, contribuições aí como contribuinte individual, sei lá, né? Você não aí você vai ter que analisar, porque às vezes ela nem precisa fazer esses recolhimentos, né? Aí tem que analisar. Porque às vezes ela nem precisa fazer esse recolhimento, então eu terminei de receber meu seguro-desemprego, posso ir lá e dar entrada na minha aposentadoria. É só uma observação, por quê? No período por exemplo, imagine, eu já sou aposentada, mas continuo trabalhando, e eu sou demitida da empresa. Como eu já sou aposentada, eu não vou receber seguro-desemprego. Eu não posso acumular, eu não posso acumular benefícios de aposentadoria e seguro-desemprego. Perfeito, ótimo. Tem mais uma. A Thalita, ela pergunta o seguinte: como facultativo, como que o facultativo, aquele contribuinte que é facultativo, pode cobrir os buracos, ou seja, recolher os atrasados? Então, esse é uma grande dilema, né? A gente realmente tem que analisar as situações, porque o facultativo, né, como o nome já diz, é facultativo, eu não sou obrigatório. Mas dependendo do código que eu recolho, eu sou uma facultativa, mas eu, por exemplo, era uma estagiária, eu era uma, enfim. E aí eu deixei de recolher, não teve recolhimento, mas eu tenho um contrato de trabalho de estágio da época, eu posso fazer o recolhimento. Agora, eu não tenho nenhum documento que comprove nenhuma atividade, eu não tenho nada. Aí, dependendo ainda mais da época, é mais difícil. Quando a gente fala dos últimos 5 anos, isso é mais tranquilo. Agora, quando eu estou falando, eu quero alcançar um buraco lá de 20 anos atrás, aí a questão é mais delicada, tá? Existem situações, inclusive, que o recomendado é pedir uma autorização judicial para esse recolhimento. Por quê? Se houver essa autorização judicial, automaticamente o juiz permitiu o recolhimento e vai permitir a inclusão desses períodos na minha aposentadoria. Ao passo que se eu fizer algo sem essa autorização, eu tenho um risco muito grande do INSS não reconhecer esse período. Ela está respondendo aqui, inclusive, trabalhou como costureira e não inscreveu como autônomo. Então, mas aí se ela tiver alguma comprovação de que trabalhou como costureira, então, por exemplo, na época eu fazia serviços para uma empresa, e a empresa me mandava aquela como se fosse uma notinha do que ela estava me mandando lá, ela mandava 100 peças para costura por semana, por mês, enfim.
mas eu tinha, como se fossem romaneios, né? Aqueles, eu tinha algum tipo de Isso. controle, algum tipo de recibo. Esses recibos já são suficientes. E aí não tem problema de você ter sido cadastrada de uma forma, mas se a realidade era outra. A gente mostra que, na verdade, foi um erro de cadastro, que a realidade era outra, e consegue recolher, não tem problema. Agora, se você não tiver nenhum documento, aí é um pouco mais Isso. difícil. Por quê? Por que eu digo um pouco? Porque, de repente, a gente até consegue, através de testemunhas, enfim, comprovar. Mas o ideal é ter documentos, tá? Porque muitos juízes entendem que pelo menos o início da prova documental é necessário, ou seja, pelo menos eu preciso ter algum documento. Nem que não tenha de todo o período, nem que eu tenha de todos os valores que eu recebia, mas eu tenho que ter. Acho que ela está perguntando que se recibo de pessoa física serve. Se for um recibo de pessoa, mas você estava prestando serviços para essa pessoa, aí assim, esses recibos a gente só tem que tomar cuidado com o quê? A gente, por exemplo, eu fiz isso lá em 90. Então tem que ser um recibinho que era de 90 mesmo, que até pela corzinha dele tá amarelo, enfim, sabe aquela coisa? Que realmente era para demonstrar mesmo a tua boa fé, para demonstrar que aquilo realmente é o que aconteceu, aí é possível. Agora, o que eu tô querendo dizer isso? Porque às vezes a pessoa até conhece ainda, tem contato com para quem ela prestou serviços na época. Aí ela chega para a pessoa e fala, poxa, você pode me dar os recibos daquela época que eu te trabalhei para você? Não adianta fazer agora, mesmo com data retroativa, tá? É meio complicado. Que aí não é um documento, não é um documento atual falando de algo pretérito. Aí muitas vezes não é aceito. Aí vai. E ela complementa aqui isso só judicial, né? É óbvio, né? Porque a gente tem que fazer prova de tudo isso só. Exatamente. Existe, assim, olha, existe um setor da Receita Federal que trata desse assunto, tá? Você pode requerer isso lá na Receita Federal e para fazer esses recolhimentos. Porém, o que acontece? Como eu disse, às vezes a Receita Federal ela aceita o teu recolhimento e não significa que o INSS vai aceitar. É esquizofrênico, né? O governo é esquizofrênico, porque assim, isso que é a super receita, entendeu? Então, assim, aceita porque ele quer receber. Só que aí, na hora de te oferecer o benefício. Então, mas por quê? Até vou fazer um parênteses aqui. Lembra que eu falei daquela GFIP, CFIP, que são documentos das informações sociais, papapá. O que eles alegam? Que não obstante o sistema ele é unificado, mas é como eu disse, né? Ele é unificado para aquilo que lhes convém. Uma vez que eu faço um recolhimento como esse, eles falam, não, isso é porque eu recolho lá na DARF e tal, isso entra no sistema da Receita. Mas não tem, vamos dizer assim, é como se faltasse essa ponte que leva essa comunicação exatamente para o INSS. Mas estou com o recibo aqui na minha mão. Pois é, mas na mão não adianta, tem que estar no sistema. E aí, como você disse, é esquizofrênico. Então, muitas vezes a gente acaba realmente só conseguindo isso judicialmente. Que deveria ser de uma maneira administrativa, por isso que existe poder judiciário, na verdade, né? Para corrigir, né? Para corrigir essas questões. Olha, eu tô super satisfeita. Gostaria da gente emendar aqui mais perguntas ainda, discutir mais casos específicos, mas a gente vai manter esse compromisso da 1 hora. Já passamos 2 minutos aqui dessa 1 hora de live. Eu acho que a gente pode deixar um recadinho final, que mais dúvidas e casos concretos a gente vai estar disponível lá no Messenger, né? Que o Facebook é esse o sistema que ele permite, para a gente continuar dúvida ou vendo os casos pontuais, né? Agradeço você imensamente, né? Um grande presente que o Black nos deu, a minha, a Priscila não está aqui fisicamente, vamos dizer assim, né? Virtualmente, mas ela não está aqui, mas ela está nos bastidores e ela também, com certeza, vai fazer das minhas palavras aqui de gratidão, de presente maravilhoso de 2019 e 2020, a nossa amizade, nossa parceria, e a gente tem muito trabalho pela frente, graças a Deus, e assim, num assunto que é
fundamental a gente trabalhar, porque isso atinge a todos nós e a gente, claro, precisamos trabalhar, trabalhamos, temos que ser remunerada para isso, mas eu acho que além disso é algo que nos cativa, nos motiva, reconhecer, né, esse direito social que existe na nossa legislação e que a gente precisa fazer ele ser efetivado, na verdade, né? E discutir aí caso a caso para que as pessoas, né, os cidadãos não sejam mais tão prejudicados quanto já vem sendo, né, Patrícia? Então, Sim. assim, agradeço demais você, a doutora Priscila também, que ficou aqui nos bastidores, e passo a palavra para você se despedir, das suas palavras finais, e a gente vai jantar. O delivery chegou. Bom, primeiro, muito obrigada a todos vocês que acompanharam, que vêm até às vezes mais. A gente percebe que a cada live, né, algumas pessoas sempre estão nos acompanhando. Minha gratidão mesmo. Porque além a intenção realmente é levar a informação, e a gente sabe que muitas vezes, além dessas pessoas que estão aqui nos vendo, a gente vai deixar esses vídeos também salvos na internet, então de repente no futuro outras pessoas vão poder ver, e ainda todas essas, de repente, aquele almoço de domingo, ou naquela conversa com a vizinha, tudo bem que os almoços de domingo por enquanto estão suspensos, mas a gente espera que logo eles possam voltar, né? Às vezes você dá uma dica para alguém e isso realmente vai mudar o futuro da pessoa, né? E a gente está falando aqui de algo que realmente muda a qualidade de vida, porque não tem como a gente também ter qualidade de vida ganhando R$1.000 com 80 anos de idade. Fica muito difícil, né? O preço das coisas, enfim, né? Então, é o preço do remédio, exatamente. Então, enfim, quero agradecer também muito do coração você e a Pri, realmente vocês, né, são assim, presente mesmo de Deus, que, como você disse, Black deu, gratidão imensa pelo convite, por nós estarmos aqui. Quem me conhece um pouco sabe que eu até era meio avessa essas coisas, né? Então vocês duas aí que me incentivam. Mas agora você já foi vacinada, agora já pegou na veia. Eu já gosto de falar, então para mim é tranquilo, né, essa parte, mas eu ficava, poxa, essas coisas tecnológicas, por isso que eu brinquei, né? Eu acho que a pandemia ela fez esse forceps com a gente, né? Vamos lá pro digital, vamos lá pro virtual, e não tem mais muito o que ficar aí não, filha, sai, vamos lá. Então, obrigada, gratidão, me coloco aqui à disposição, e independentemente, procurem profissionais da área, advogados especialistas, para tirar as dúvidas, para, enfim, ter aí a melhor solução para cada caso, tá? Espero aí que a Fernanda e todas as outras que mandaram mensagens consigam solucionar os seus problemas. E, por fim, queria deixar aqui um grande abraço, né, a todos vocês, minha gratidão e uma palavra de esperança também, né? A gente hoje está vivendo dias difíceis, mas o maior livro, o mais vendido livro do mundo, que é a Bíblia, ela diz que lá em Eclesiastes que existem momentos, né, de chorar, momentos de rir, momentos de dar abraço, momentos que a gente passaria por dores, né? E hoje a gente, sem dúvida, está passando por dores. Todos nós, de alguma forma, alguém muito próximo a nós. Mas que esses dias vão passar e que outros dias melhores virão. Com certeza e com fé em Deus. Um beijo imenso, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. Certeza. Um abraço. Beijo. Beijo, obrigada. Beijo grande. Outro, boa noite. Tchau, tchau.